Hellinger. Sim, a clemência. Os inocentes são duros. Uti. Estou entendendo. Hellinger. Inocência e culpa não são o mesmo que bom e mal. Muitas vezes a relação é antes inversa. Uti. Percebo que fui dura durante muitos anos de minha vida. Fui dura, sobretudo em apreciações e no julgamento do que é justo e injusto. Hellinger, não descreva tanto, senão você volta a ficar assim. Uti, de acordo. Essa era o primeiro tema. O segundo surgiu através de Clara. 3 meses depois da morte de meu pai, tive um gravíssimo acidente de carro. Entre outras coisas, sofri fratura na base do crânio, quebrei 3 ou 4 vértebras e desde então Hellinger diz: Isso me basta. Qual é a dinâmica? Ut. Pensei no acidente e na alusão ao túmulo, porque depois disso ainda sofri vários acidentes e ainda não estou livre de me acidentar de novo. Hellinger, você sabe qual é a ligação? Ut. Foi como se eu quisesse criar uma solidariedade com meu pai e me declarar leal a ele. Hellinger. Isso por um lado. Por outro, uma coisa assim acontece como expiação pela presunção. A presunção de saber que se passou, o que se passou entre seus pais. Quando alguém atenta contra a ordem de origem, quando, por exemplo, um filho se arroga o direito de saber e julgar o que se passa entre os pais, ele se coloca acima deles. Sempre que acontecem processos trágicos em sistemas como acidentes graves, suicídios e coisas semelhantes, trata-se de consequências da transgressão dessa ordem. Alguém em posição posterior colocou-se no lugar de alguém em posição anterior e, consequentemente, reage com uma necessidade inocente de fracassar, ficar infeliz ou morrer. A solução consiste em que você se retire disso e agradeça, porque tudo terminou bem e você pode aprender com isso e colocá-lo em ordem. Ut. Percebo que bem gostaria de entender isso, mas estou meio envolvida por uma névoa e absolutamente não vejo você. Hellinger, não importa. Se você não o entende, também não pode ser contra. Então isso mergulha sem barreiras nas profundezas. Ut. Quando penso em acidentes, vem-me uma sensação indescritível e realmente nebulosa, e é quente. Não pude deixar de pensar que o irmão de meu pai, devido a um esgotamento, morreu de acidente aos 54 anos. Eu também frequentemente fico esgotada. Não tenho emoções a respeito, mas sinto como se me viesse de baixo uma espécie de calor desagradável. Hellinger. Já contei uma vez a história do esquimó, você se lembra? Ele foi ao Caribe para as férias de verão e depois de 2 semanas se acostumou. Aqui se acostumou ele ao calor. Certo, entendi, disse Uti. A metade do caminho, Frank. Continuo pensando na constelação de ontem à noite. Existe algo relativo ao meu papel que ainda não entendi totalmente. Hellinger. Isso não se pode entender totalmente. Você apenas percebe os efeitos e vê uma solução. Quando continua a procurar e finalmente acredita que encontrou todas as causas, apenas imagina que possui alguma coisa, pois todas essas causas acabam se perdendo na obscuridade. Você já viu tudo o que necessita para a solução e tornará a perdê-la sem continuar pesquisando. O bom conhecimento está direcionando para uma realização.
Quando quero saber mais do que necessito para ela, o conhecimento atua destrutivamente, tornando-se um substituto da ação. Frank, a pergunta básica que me ocorre é propriamente a seguinte: se essa constelação está certa, seria correto que os filhos ficassem comigo? Hellinger, naturalmente é correto. Frank, isso contradiz o que vejo no momento, pois eles parecem estar felizes com a mãe. Hellinger, naturalmente sua mulher é sem dúvida uma boa mãe. Por conseguinte, você não precisa decidir ora coisa alguma. Você precisa apenas levar consigo a imagem de que isso é acertado e então deixar que ela trabalhe por você. Frank, está bom assim. Hellinger, a imagem faz isso por você. Você deve esperar até que ela produza seu efeito, ok? Frank, mais ou menos. Hellinger, isso é meio caminho para a felicidade, não acha? Frank, a metade do caminho. Ter um filho com um companheiro, sim ou não? Dagmar. A imagem final da constelação de Frank ontem à noite teve uma importância especial para mim. Para mim é difícil dizê-lo, mas foi o que sempre desejei. Não obstante, minha primeira reação foi esta: não está certo que os filhos fiquem com Frank, sem que eu tenha um filho com ele. Este é um ponto que vem me preocupando há anos e seguramente tem algo a ver com um aborto voluntário e outro espontâneo mais recente. Portanto, estou muito incerta se quero ter um filho com Frank ou se juntos construímos algo diferente no futuro. A posição da segunda mulher. Hellinger, quero dizer-lhe mais uma coisa sobre a constelação de Frank de ontem à noite. Caso aquela imagem venha a se realizar da forma como se configurou, vale para você o princípio em relação aos filhos de Frank. Você não tem direito nem deveres. Esse assunto diz respeito apenas a ele e à sua primeira mulher, Dagmar. Totalmente de acordo. Hellinger, você é apenas mulher de Frank, nada mais. Isso você também pode dizer aos filhos dele. Sou apenas a mulher de Frank. Tudo mais quem resolve é ele e a mãe de vocês. Se você for cordial para com eles, Frank lhe fica devendo algo, porque você está fazendo uma coisa a que não está obrigada. Dagmar, sou cordial com as crianças. Hellinger, cordial a gente também é com outras pessoas. Não é bem isso que se trata, mas de fazer algo especial, por exemplo, cozinhar para eles quando estão em casa. Isso merece um reconhecimento especial. Frank deve, portanto, reconhecer que você faz algo especial. Naturalmente, isso também envolve amor a ele, mas é algo especial e ele deve prestar-lhe reconhecimento por isso. Dagmar, eu lhes dei presentes, fui amável no Natal. Hellinger, isso é demais. Assim você ocupa o lugar da mãe. E isso você não deve fazer. Pode ser amável, mas sem excesso. A segunda mulher convém manter a máxima reserva. Frank faz o que deve ser feito para os filhos. Você o apoia nisso, mas permanece em segundo plano. É importante observar este ponto. Há outra coisa a ser observada numa segunda relação. Aqui também vale a ordem de origem. Numa primeira parceira, a relação entre o homem e a mulher ocupa sempre o primeiro lugar e tem precedência sobre todas as outras. Quando o casal tem filhos, é comum acontecer que o cuidado dos filhos ganhe prioridade sobre o amor entre os parceiros. Mas isso é uma perturbação da ordem e os filhos o sentem como opressivo. Então a ordem precisa ser restabelecida. A relação de casal tem precedência sobre o cuidado dos filhos. É mal quando os pais se sacrificam por eles.
Isso precisa ficar claro para todos. Quando, porém, como no caso de vocês, o homem já tem filhos de uma primeira relação, então ele é em primeiro lugar pai de seus filhos e apenas em segundo lugar o seu parceiro. Portanto, neste caso, o cuidado e o amor pelos filhos têm precedência sobre o amor a você. Você precisa reconhecer isso. Se surgisse algum conflito, se você dissesse eu tenho prioridade, depois vêm os seus filhos, isso estaria contra a ordem e teria consequências danosas para o relacionamento de vocês. Dagmar, essa é uma boa dica para mim. Hellinger, mais alguma coisa? Sim e não ao fumo. Dagmar, isso agora não tem relação com o que veio antes. O que me preocupa é que quero parar de fumar abandonando este comportamento que me prejudica. Peço o seu apoio nisso, já que você costuma fazê-lo com poucas palavras. Hellinger, depois de uma pausa, Hellinger diz: vou dar-lhe uma sugestão. Quando você pegar o cigarro, embale nos braços a criança abortada. O que alivia dores de cabeça? Pula! Não estou bem. Tive dores de cabeça muito fortes e por isso não pude chegar mais cedo hoje de manhã. Hellinger, que tipo de dores de cabeça? Pula. Na parte de trás da cabeça e na nuca. Não tive a sensação de ser um resfriado. Hellinger, você sabe o que significam dores de cabeça? Amor represado. Para onde deve ser dirigido o amor? Ula suspira fundo. Hellinger, expire. Então você já tem um caminho para deixá-lo refluir e olhar com amabilidade. É também um caminho, sim. Olhe para cá com mais amabilidade. Bom dia, Ula, bom dia. Hellinger, um outro caminho é através das mãos. Abra as mãos para cima, exatamente assim. Assim também ele reflui pela inspiração, pelo olhar cordial e pelas mãos. Ula, tenho muitas vezes a sensação de que não amo bastante bem o meu marido. Hellinger, sim, isso realmente você não faz. Ula, essa sensação vai embora quando me coloco conscientemente ao lado dele. Hellinger, exatamente. Ula, mas isso não flui de maneira espontânea. É preciso estar sempre repetindo conscientemente. Hellinger, não importa. O importante é que ainda é ao lado de quem você ainda precisa colocar-se conscientemente. No próximo intervalo, você pode perguntar a Sophie quem é a pessoa e como se faz isso. Ela pode lhe dizer-lhe, entre aspas, veja a página 89. Mais alguma coisa? Ula, mais tarde. Honrar o pai e atrás dele a Deus. Hellinger pergunta: existe algo a acrescentar? Hartmut. Sim, fiquei eletrizado quando Wood contou a história com os pais e você disse em seguida que essa intromissão e essa presunção são compensadas através de um desejo de ser aniquilado. Isso me esclarece de um só golpe em muitas coisas. Aos 13 anos, em minha puberdade, minha mãe passou noites a fio contando-me coisas negativas de meu pai, de uma forma realmente grosseira, sem que eu pudesse me esquivar. Isso seguramente perturbou minha relação com ele. A única relação que tive com meu pai mais tarde foi o riso homérico. Isso me ocorreu agora. Eu só me sentia ligado a ele quando, por ocasião de qualquer piada boba, caímos no mesmo tempo numa risada homérica. Jamais tornei a rir com alguém dessa maneira. Hellinger, o que significa exatamente uma risada homérica?
Hartmut. É uma espécie de... Também nunca consegui descobrir risadas no grupo, entre aspas. Bem, de qualquer modo, uma risada como jamais experimentei com mais ninguém. Entre aspas, a risada homérica é uma ruidosa gargalhada, uma alusão à inextinguível risada dos deuses bem-aventurados. Fecha aspas. Talvez esteja em conexão com esse conhecimento do segredo dos pais o fato de que eu frequentemente me lancei em altos riscos, por exemplo, assumir enormes riscos com os bens. Hellinger, não, não, não. Toda a descrição reforça o problema. É preciso parar imediatamente quando se disse o essencial. Hartmut. Bem, Hellinger. E qual é agora a solução, Hartmut? Esse exercício espiritual do esquecimento. Hellinger, o exercício para você é a reverência profunda diante de seu pai e veja Deus atrás dele. Alívio recusado. Jane, gostaria de perguntar uma coisa. Quando num relacionamento alguém magoou gravemente o parceiro e este recusa uma conversa de reparação e diz: Não, não quero ter mais nada com você. O que pode fazer o ofensor? Hellinger responde: Nada. O que ele poderia fazer neste caso? Tem que assumir as consequências de seu procedimento, então fica livre de sono. Senão aconteceria o seguinte: primeiro faço mal ao outro e depois ele ainda precisa se preocupar com que eu fiquei bem de novo. Isso não pode ser. Aqui termina a rodada. Constelação de Ruth, filha mais jovem identificada com a mãe de sua mãe. Ruth, senti-me pilhada na frase da melancolia, que é uma proteção para a felicidade secreta. Mas agora estou enjoada disso. Gostaria de colocar minha família de origem e tomar meu lugar nela. Tenho a impressão de que Hellinger fala, não preciso explicar. Você está querendo e então vamos colocar quem pertence à sua família de origem. Ruth, meu pai, minha mãe, as irmãs gêmeas mais velhas que eu, a mais velha das gêmeas, morreu com 4 semanas de vida. Hellinger, o que aconteceu com elas, Ruth? Nasceram prematuras e permaneceram por mais tempo na clínica. Depois minha mãe foi autorizada a levar para casa a filha mais nova. A mais velha ficou na clínica e morreu lá. Hellinger, existe mais alguém que pertence à família? Ruth, a irmã de meu pai morreu no parto e pouco mais tarde um irmão dela se enforcou. Hellinger. Hellinger diz: aconteceu algo de especial com os pais de seu pai, Ruth. Depois do suicídio do filho, deve ter havido fortes recriminações de parte a parte. Hellinger. Isso serve de defesa contra o luto e a dor. Certo? Agora coloque a família. E ela coloca o pai, a mãe, a primeira filha, irmã gêmea mais velha, falecida após o nascimento, segunda filha, irmã gêmea mais nova e a terceira filha, de forma que a terceira filha olha para os pais e as irmãs estão posicionadas do lado, tanto a segunda mais nova quanto a primeira falecida. Hellinger diz: há recriminações entre os pais pela morte da criança? Ruth, sim, há recriminações contra a clínica e autorrecriminações da mãe. Ela se deixou persuadir de que seria melhor levar somente uma filha para casa, para se acostumar a ter uma criança em casa. E há recriminações contra o pai, que eu também faço. Penso que, se ele tivesse imposto
sua autoridade em casa, minha mãe também teria levado para casa outra criança. Hellinger, como está o pai? E o pai diz: de início eu estava muito bem com minha mulher e tinha um bom contato. Quando as crianças foram colocadas ao lado, o contato se perdeu. Agora sinto uma distância. À minha direita sinto um vazio. Falta alguma coisa aí. A minha alguma coisa aí. A filha mais nova está diante de mim, como uma professora que me recrimina e quer me corrigir. Mãe, sinto-me diante de minha filha mais nova como se estivesse no banco dos réus. Ela me olha muito severa e zangada, em atitude de acusação. Primeira filha, meu ombro esquerdo dói muito. É a única coisa que sinto. O ombro doendo e o braço esquerdo pesado e comprido. Segunda filha, senti um verdadeiro calafrio quando minha irmã mais nova se postou diante de mim. Uma autêntica raiva. Senti-me agredida. Isso só passou quando olhei para outra pessoa. Sinto que preciso do apoio de minha irmã gêmea mais velha. Ela é extremamente importante para mim. Meus pais estão muito longe. Hellinger, para o representante de Ruth. Como está a irmã mais nova? Terceira filha. O que aconteceu primeiro foi o que pensei. Tenho que levantar o ânimo da família. Depois pensei. Preciso ensinar os pais a conviver em harmonia. E Hellinger. Portanto, é uma identificação. Ela está assumindo o papel de um antepassado. A pergunta é: quem poderia ser? Para Ruth, ele diz: o que se passa na família de sua mãe? Ruth: a mãe da minha mãe é a mais nova de 4 filhos. Quando ela era muito pequena, seus 3 irmãos mais velhos morreram em 2 semanas de uma doença infantil. Só minha mãe sobreviveu. Hellinger, você está identificada com ela. Foi dela que você adotou a melancolia e o sentimento de ser responsável pelo bem-estar dos pais. Hellinger, para a gêmea falecida. Agora sente-se na frente dos pais, apoiando suas costas neles. Como é isso, primeira filha falecida? É muito mais agradável. As dores nos ombros cessam. Hellinger modifica a figura e coloca a primeira filha falecida na frente dos pais e a terceira e a segunda um pouco afastada, na frente também, com um distanciamento maior, olhando para os pais. Hellinger, como é isso para os pais? Pai, é bom. Sinto um bom contato com minha mulher. As filhas estão presentes, está equilibrado. Mãe, é bom. Hellinger para os pais. Cada um de vocês coloque uma mão sobre a cabeça da criança morta, num gesto de abençoá-la com amor. Hellinger, como está agora a irmã mais nova? Terceira filha, senti um alívio imediato quando fui colocada no mesmo nível com minha irmã. Segunda filha, foi péssimo quando você levou embora a irmã gêmea. Ela me faz falta, mas posso me acostumar a isso. Com o passar do tempo vai ficando melhor. Primeira filha falecida, está bem? Hellinger, quando você já tiver recebido bastante de seus pais, pode colocar-se ao lado de suas irmãs. E agora, os 3 filhos ficam juntos, olhando para os pais na mesma distância. Como é agora? Pergunta Hellinger, a primeira filha falecida. E ela diz: está em ordem. Terceira filha: é bom. Com isso, naturalmente, fica um pouco menos importante. As 3 irmãs riem. Pai: é bom. Mãe: sim, é bom. Hellinger para Ruth: você quer colocar-se em seu lugar? Ruth:
coloca-se em seu lugar e olha em torno. Então Helling coloca do lado da mãe a mãe dela e do lado do pai a irmã dele, que morreu de parto, e o irmão que se enforcou. E então o campo fica deste modo, os três filhos no mesmo lugar, de um lado a mãe da mãe e do outro a irmã do pai que morreu no parto e o irmão do pai que suicidou-se. Hellinger, diz a Ruth, como é para você quando a avó está ali? Você ainda precisa ver ao lado dela os irmãos mortos. Embora eu não tenha colocado aqui os três irmãos dela. Ruth, quando ela fica nesse lugar é bom. Quando fica mais perto é muito triste. Hellinger, como está a avó? Mãe da mãe. Bem, Hellinger. Esse é um lugar de honra. Hellinger, mais uma vez, como é para o pai quando seus irmãos mortos estão aí? Pai, é bom. Agora esse vazio foi preenchido. Ruth, para mim é bom assim. Hellinger, está bem, foi isso aí. Heranças com e sem preço. Ruth, herdei uns talheres de prata da falecida irmã de meu pai. Nosso monograma é o mesmo. Hellinger diz, você precisa devolvê-los. Ruth, e como faço isso? Hellinger, não sei quem pode ser cogitado, mas você precisa devolvê-los. Está claro para você? Ruth, sim. Hellinger, caso contrário, você tira proveito da desgraça dela. Isso não pode ser, tem consequências funestas. Representante da mãe, eu estava sentindo uma pressão no peito. Quando você falou em desfazer-se dos talheres e ela concordou, a pressão desapareceu. Ruth, estou vendo as colheres de prata diante de mim, curioso como estou apegada a elas. Elas têm realmente um significado muito especial. Ri, e Hellinger diz: como você se chama isso? Amor à desgraça? Frank, a respeito de desfazer-se, lembrei-me agora que tenho um anel de rubi de meu padrinho, o tio homossexual. Hellinger, eu conservaria esse anel. Frank, eu nunca o coloco no dedo, fica na gaveta da minha escrivaninha. Hellinger, está bem, mas você o possui. Eu respeitaria esse anel, Frank. Simplesmente deixar lá, Hellinger, justamente. Não há, não há regras fixas, mas a gente pode perceber se é certo ou não. Nessas coisas se impregna algo que produz efeitos. Elas participam da vida, não são simplesmente inanimadas e mortas. Isso a gente precisa saber. Para Ruth ele diz, as colheres de prata devem ser dadas a alguém que tenha mais relação com elas. Ruth, não me ocorre ninguém. Hellinger, está certo. Guarde consigo a imagem. William, tenho ainda uma pergunta a respeito. Você disse que ela devia devolver ou desfazer-se da herança, como é o caso inverso. Pode haver também uma exigência a respeito de uma herança, de modo que tenhamos de aceitá-la ou de exigi-la. Helling, às vezes exige uma obrigação de assumir alguma coisa, de assumir algo que se recebe como herança. Hellinger, não, nem sempre. Mas às vezes a lealdade exige que, por exemplo, assumamos um negócio. William, que assumamos o negócio do pai? Hellinger, sim. E quem recusa essa responsabilidade talvez fracasse no que tenha escolhido. Depende das circunstâncias. William, tenho outra pergunta mais concreta. O que acontece quando os pais de dois filhos dizem a um deles que nada irá receber e o outro que receberá tudo? Hellinger, nesse caso, o filho contemplado recebe tudo e posteriormente dá ao outro a metade. Então se faz justiça a todos. William, isso responde totalmente à minha pergunta. Dagmar,
Tenho ainda uma pergunta a respeito. Suponhamos que a mãe deixe-me em herança a sua filha, algo que gerenciou de tal forma que irá causar à filha enormes dificuldades com impostos e ela provavelmente terá de pagar mais do que terá recebido. É necessário, neste caso, que a filha assuma a herança apesar de tudo? Hellinger, um filho não precisa assumir as dívidas de seus pais. Isso é assunto pessoal dos pais e não diz respeito aos filhos. Dagmar, quer dizer que ela pode decidir-se de antemão e não assumir isso? Hellinger, tem toda a liberdade de fazê-lo. Deve agir, porém, de maneira a ficar em paz com os pais. Por isso, pode dizer tranquilamente que assumirá, mas depois da partilha não precisará fazê-lo. E ainda, se uma herança estiver gravada por outra circunstância, por exemplo, por uma injustiça, será melhor que o filho se abstenha de recebê-la, caso contrário, ficará enredado na fatalidade alheia. Constelação de Cláudia. Destino que continua atuando. Cláudia. Gostaria de colocar agora minha família. Hellinger. Está bem. Quem pertence a ela? Cláudia. Meu pai, minha mãe, 3 filhas. 12 anos depois nasceu um irmão de outro homem. Então meus pais se separaram e minha mãe se casou com esse homem. Nesse meio tempo também se separou dele. Hellinger. Por que seu pai se separaram? Cláudia. Por muito tempo acreditamos que foi devido ao alcoolismo de meu pai, que bebia bastante. Mas de fato, eles se distanciaram bem cedo. Hellinger. E de onde vieram essas tias que morreram? Cláudia. Eram meias irmãs de meu pai, filhas da primeira mulher de meu avô. Ela morreu ao dar à luz a sua sexta ou sétima criança. Cláudia, para o representante de sua irmã mais nova, quando estava escolhendo as pessoas para representar sua família. Você emigrou para o Canadá, Hellinger. Dando esta informação, você a impediu de ter um sentimento espontâneo. Se ela sentir vontade de partir, não poderá mais distinguir se esse sentimento foi espontâneo ou induzido por suas palavras. Hellinger então posiciona o campo e coloca o pai ao lado da segunda filha e também coloca a mãe, primeira filha, segunda filha, terceira filha, segundo marido da mãe, pai do quarto filho da mãe. Todos em uma linha posicionados frente ao pai e à segunda filha. Hellinger pergunta: como está o pai? Pai: tenho que me controlar para não tomar minha filha nos braços. Noto que algo não está em ordem. Sinto-me como se tivesse cometido algo de mal. Pai e filha trocam sorrisos. Hellinger para Cláudia. Como se sente o seu pai? Com quem está identificado? Cláudia. Com o pai dele. Hellinger. E como ele vê a filha? Como uma primeira mulher. Os dois espelham, portanto, a relação de seu avô com sua primeira mulher. Por isso, vamos colocar logo essas duas pessoas. E atrás do pai da segunda filha está o pai do pai e a primeira mulher do pai, morta de parto. Hellinger, como se sente o pai agora? Pai, percebo de onde venho, mas não para onde quero ir. Hellinger, é melhor ou pior do que antes? Pai, melhorou 70%. Hellinger, já é alguma coisa. É em relação
A sua segunda filha, algo mudou? Pai, muito pouco. Hellinger para o representante de Cláudia. Como está a segunda filha? Segunda filha, agora já posso estar aqui um pouco melhor. Antes, ao lado de lá, não me interessava em absoluto. Mas eu bem gostaria de ir embora daqui. Mal consigo olhar para minha mãe. Hellinger, como está a mãe? Mãe, durante a colocação, quando você levou embora o marido, eu senti. Agora posso respirar. E quando a filha mais nova foi embora, pensei, graças a Deus. Também estou livre dela. Não tenho relação com nenhum dos dois. Só estou um pouco aborrecida com a filha mais velha. Não sei porquê. Quando o avô apareceu com sua primeira mulher, meu marido, meu marido e a segunda filha ganharam peso para mim. Ficaram interessantes. A menina bem mais. O marido nem tanto. Hellinger para Cláudia. O que acontece na família da mãe? Cláudia. O irmão que a precedeu morreu com 6 semanas de vida. O pai dela não voltou da guerra quando ela tinha 10 anos. Hellinger mudou a imagem e incluiu nela a mãe do pai e as meias irmãs que morreram no campo de concentração. Então ele inclui essas novas pessoas no campo. A mãe do pai e as irmãs do pai mortas num campo de concentração, de forma que a configuração fica conforme a imagem. Primeira filha. Desde que estou junto do pai, já não estou tão fixada nele tão dependente. Segunda filha. Não consigo me decidir se olho para a família do pai ou se desvio o meu olhar. Eu estava sentindo a necessidade irresistível de desviá-lo, mas agora já consigo olhar para lá. Hellinger. Como aconteceu a mudança? Segunda filha. Foi quando a primeira mulher do avô entrou em meu campo de visão. Primeira mulher do pai. Isso eu percebi. Hellinger. De todas as figuras, ela é a mais importante. Terceira filha. Eu me sinto bem. Mãe. Não me sinto bem, em absoluto. Sinto-me indisposta aqui. E nem tomo conhecimento destas pessoas à minha esquerda. Quarto filho. Quando fiquei de frente para o primeiro marido de minha mãe, senti muita agressividade. Isso mudou de repente, quando seu pai foi colocado atrás dele. Agora, ao lado de minha mãe, fico agressivo. Com ela, sinto-me mal aqui. Hellinger. Coloque-se do outro lado do pai. Como se sente aí? Quarto filho. É bem melhor assim. Hellinger para a mãe. Como está você agora? Mãe. Não estou bem. Hellinger para Cláudia. A mãe quer ir embora. Ela já tentou suicídio? Cláudia chora. Hellinger. Ela quis, Cláudia. Às vezes penso que o fará. Hellinger, sim, ela quer ir embora. Agora também vamos colocar o irmão dela que morreu. Hellinger, coloca o irmão falecido da mãe junto a ela, do lado direito. E assim é feito. Então, entra de novo o irmão da mãe, falecido na infância. A mãe diz, assim é melhor. Quarto filho, para mim também. Hellinger, talvez você esteja identificado com ele. Hellinger para a mãe. É bom assim. Agora está melhor para você. Mãe. Mãe, senti um calafrio passando por toda a cabeça e pelas costas. Foi bom e bonito, mas também muito frio. Hellinger coloca também o pai da mãe, morto na guerra. E então o pai da mãe entra morto na guerra. E Hellinger diz:
O que acontece com o irmão da mãe? Irmão da mãe, fico aliviado com a presença de meu pai. Mãe, eu me sinto fazendo parte da família. Hellinger para o grupo. A imagem que faço é que, se ela ficasse ali por algum tempo, poderia voltar para sua família atual e nela tomar o seu lugar. Hellinger afasta um pouco para trás o pai da mãe e o irmão dela. E diz como se sente agora. E a mãe fala: melhor pela presença de meu irmão e de meu pai. Desde que eles chegaram, passou minha indisposição. Agora já posso olhar, ao mesmo tempo sinto-me isolada, à minha esquerda na direção de meu segundo marido e do filho. A situação ainda não está em ordem. Segundo marido, acho que ela me enganou. Sinto falta de alguém a meu lado. Hellinger coloca o filho ao lado da mãe. Quarto filho. Aqui minhas mãos ficam úmidas. Gostaria de olhar para ele, o falecido irmão da mãe. Hellinger coloca o filho do lado direito de seu pai. Quarto filho. Aqui é melhor. Terceira filha. Não me sinto assim tão bem. Hellinger. Coloque-se ao lado de sua mãe. Para o grupo, ele diz: esta filha está dizendo: antes vá eu do que você, querida mamãe. Hellinger para Cláudia: agora entre em seu lugar. Quando ela fica lá, está bom assim? Quando ela hesita em responder, fique do lado de sua irmã mais nova. Cláudia faz que não com a cabeça. Hellinger: experimente uma vez. Quando ela se recusa, chora. Assim você nunca saberá como teria sido. Ela se coloca ao lado da irmã mais nova, Cláudia. Não confio em minha mãe. Mãe, eu me preocupo com ela. Quando veio mais perto de mim, eu gostei dela. Cláudia chora. Hellinger coloca o irmão da mãe junto dela, do lado esquerdo. Hellinger para Cláudia. Como é isso agora? E melhor? Ela confirma com a cabeça. Primeira filha para Cláudia. Quando você se colocou ao meu lado como minha irmã, de repente fiquei enjoada e tonta. Hellinger para a primeira filha. Coloque-se também ao lado de suas irmãs. Como é isso? Primeira filha. Sim, assim é melhor. Pai, gostaria de saber aos poucos o que foi que aprontei. Hellinger. Essa é a pergunta de seu pai. Esse sentimento é dele. Foi dele que você o tomou. Coloque-se ao lado de suas filhas. Assim me ajeito. Figura 7. E o campo ganha uma nova configuração. Segundo marido. Sinto uma leve tensão nos ombros. Desde que o irmão apareceu ao lado da mulher, também senti vontade de ficar com ela. Hellinger. Através dele você a vê numa outra luz. Para Cláudia ele diz: agora está bem? Cláudia ri e confirma com a cabeça. Hellinger: está bem. Foi isso aí. Rodada rápida. Segue-se agora uma rodada rápida. Seu efeito é semelhante ao de uma cesta após uma boa refeição. Permite que o grupo se tranquilize e concentre forças para a continuação do trabalho. Um por um, os participantes têm a oportunidade de comentar os efeitos do trabalho, fazer perguntas e trabalhar o que ficou pendente. Assim, todos tomam conhecimento do que mobilizou cada participante, captam o que ficou pendente e ainda devem ser trabalhado no indivíduo e no grupo. Percebem o que tem prioridade e o que ainda precisa esperar. Sobre ambos os pés. N. Desde hoje pela manhã tenho a sensação de que posso ficar melhor sobre ambos os pés, pois costumo ficar num pé só, usando o outro apenas como apoio. Minha respiração também ficou mais fácil a partir do que você me sugeriu. Fazendo assim, posso apoiar-me sobre ambas as pernas. Fugindo da plenitude. Ida.
Nessa manhã, no trabalho de surf, comentei comigo mesma: não posso aguentar isso. Toda essa felicidade, toda essa desgraça, senti uma necessidade premente de ir embora, mas fiquei aqui ainda. Hellinger, é difícil suportar simultaneamente a felicidade e a desgraça em sua plenitude. Ida, sim, é difícil suportar. Hellinger, por causa disso, alguns se retraem e preferem ficar depressivos. É mais confortável. A depressão é a maneira mais fácil de viver. Olhe nos olhos da felicidade como você olha para alguém que a desafia. Plenitude e completude. William, estou bem. Durante a manhã me ocorreu um pensamento singular, na verdade. Já estou razoavelmente completo. Já não preciso de tanta coisa. Hellinger, exatamente. Quero dizer-lhe algo sobre a sensação de estar completo e sua origem. Essa sensação nasce em mim quando alguém que pertence ao meu sistema ganha seu lugar em meu coração. E isso que realmente significa estar completo. Só a partir dessa plenitude é que você está livre para se desenvolver. Enquanto estiver faltando alguém que pertence ao sistema, você se sentirá incompleto. Para Cláudia, ele diz, isso também está acontecendo com você. Com certeza sente-se completa desde que todos os seus familiares compareceram diante de você. Cláudia confirma com a cabeça. Hellinger, exatamente. Sophie, estou bem. Sinto-me presente em tudo o que acontece aqui. Um pouco cansada, mas em forma. Hellinger, algo assim pode realmente cansar. Sophie ri. Clara, sinto-me tremendamente aliviada desde essa manhã, quando fiz aquela pergunta e você me respondeu. Hellinger, ao configurar sua constelação, você me mostrou maravilhosamente como é que uma pessoa se completa. Para o grupo, Hellinger diz, sobre a maneira de se completar, contarei outra história. Se vocês se confiarem a ela, talvez ela possa produzir o efeito que descreve ainda enquanto a estiverem ouvindo. A festa. Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente. Vê ao longe a casa que lhe pertence, caminhando até lá e, ao chegar, abre a porta e entra num espaço preparado para uma festa. A essa festa compareceram todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim vem para a festa cada um deles. Assim vem para a festa e cada um deles traz um presente, cujo preço integral já pagou. De uma forma ou de outra, a mãe, o pai, os irmãos, uma avó, um avô, o outro avô, a outra avó, os tios e as tias, todos os que cederam lugar para você, todos os que cuidaram de você, vizinhos talvez, amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e os que ainda são importantes, e cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanece algum tempo e partem. Assim como os desejos ou o sofrimento vêm, trazem algo, permanece algum tempo e partem. Assim como a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Termina a festa. Aquela pessoa fica em casa acumulada de presentes, e com ela só permanecem aqueles a quem convém ficar ainda algum tempo. Ela vai à janela, olha para fora e vê outras casas. Sabe que um dia haverá nelas também uma festa. Ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui numa festa. Trouxemos algo, tomamos algo, ficamos ainda algum tempo e partimos.
Gostar e respeitar. Hartmut. Sinto muita alegria por todos, muito mais alegria do que compaixão. Quando vejo assim as soluções, tenho um sentimento quase avassalador de alegria compartilhada. Na noite de anteontem, quando fui embora, não tinha considerado os parentes que faleceram e que não conheci. Inclui-se entre eles os dois únicos irmãos de meu pai, um tio e uma tia. Eram ocultistas e sobre eles nunca me disseram nada. Era um, era um autêntico tabu. Essa minha única tia eu ainda conhecia em seus tempos de espiritismo. Era uma médium que fazia escrita automática e manifestava todos os tipos de possessão. Porém, esse tio eu jamais conheci. Também nunca era mencionado, exceto por essa tia. No dizer de todas as testemunhas, ele, Hellinger, não precisa dos detalhes. Basta que vocês saibam que eles fazem parte de você e que eles dê um lugar de honra. Você falou deles de modo muito depreciativo. Hartmut, deu para perceber? Risadas no grupo. Hellinger, uma coisa assim não dá para esconder. Hartmut, os sentimentos que prevaleceram são positivos. Eu gostava dessa tia. Hellinger, não se trata de gostar, mas de respeitar, o que significa muito mais. Em pé de igualdade. Tia, estou com a mente bem clara e uma sensação muito boa. Hellinger, quando a inocência se retira, aparece a clareza. Tia, pode ser, muita coisa me passou pela cabeça. Foi muito importante para mim a distinção entre aceitar algo e respeitá-lo. Até agora eu não a fazia, mas agora ficou totalmente claro para mim que há uma diferença e que o respeito é o passo seguinte depois da aceitação. É o que estou sentindo no momento. Hellinger, aceitar não cabe aqui. Quando você aceita uma coisa, você se comporta como se pudesse ao mesmo tempo rejeitar a maneira como ela é. Tia, eu já estava contente por ter chegado tão longe. Hellinger, isso não basta. Absolutamente não basta. Tia, também percebi isso. Hellinger, o essencial é assentir, sem lamentar e sem outros pensamentos. Respeitar uma coisa significativa, dizer sim a ela como ela é, e respeitar uma pessoa significa digo sim a ela como ela é, digo sim a seu destino como ele é, digo sim a seus envolvimentos como eles são. Essa atitude é muito humilde e mantém o distanciamento. Contudo, é justamente no distanciamento que exige dedicação e uma força que atua ocultamente. Somente a pessoa que está em sintonia com o destino pode receber dele. Às vezes a força pode revertê-lo. Tia, sim, creio ser este um ponto importante. Misturo tão facilmente o meu próprio destino com os dos outros. Hellinger, sua auto-recriminação não ajuda em nada. Quem se deprecia com uma interpretação ou um comentário assim apenas se prejudica. Não conheço casos em que tenha resultado disso algo bom. O que você está dizendo é o seguinte: aceite-me, por favor, porque sou tão pequena. Essa atitude aborrece o outro, porque você o coloca numa posição superior e lhe tira a liberdade de ficar em pé de igualdade com você. Clareza reconciliadora. Robert, estou muito impressionado pela maneira como vai se consolidando o efeito do que trabalhei anteontem. Tenho diante dos olhos as imagens que coloquei. Minha filha e atrás dela minha falecida irmãzinha.
Percebo com clareza que, chorando loucamente por ela, deixei de ver outras pessoas e cometi injustiça contra elas, principalmente contra minha mulher. Robert está muito emocionado. Hellinger, você precisa dizer isso a ela. Isso reconcilia.